Boa tarde, igreja. Gente, desde a hora que eu cheguei aqui, eu tô chorando nesse culto. Mais alguém? Que coisa mais linda que Deus faz. Vocês são muito preciosos, crianças. Vocês são um presente de Deus para nós. Vocês são a vida dessa casa. Vocês são a alegria. Vocês são o amor de Jesus expressado por nós. Quando eu olho para vocês, eu vejo vida. Eu vejo alegria. Eu vejo amor. Eu vejo esperança. Eu vejo uma geração sendo preparada para fazer a diferença, para ser uma geração influenciadora. Vocês são a resposta para esse tempo. Vocês são a resposta para o futuro. Não pense que é só quando vocês crescerem. Agora vocês já estão fazendo a diferença. Agora vocês já estão sendo a extensão de Jesus no nosso meio. Eu tenho certeza que quando o papai e a mamãe chegam de um dia estressado, olha para cada sorrisinho de vocês, eu tenho certeza que eles veem o amor de Jesus. Eu tenho certeza que quando o papai e a mamãe olham para vocês, eles veem o amor de Jesus materializado para eles. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. O Dan está pregando lá em Marília, na nossa igreja mãe. Ele está lá esse domingo, está sendo muito especial. E eu vou trazer a palavra nessa tarde. E para mim é muito, muito especial, porque eu tenho 3 filhos que estão envolvidos com esse ministério. E eu sou apaixonada pela família. Porque a família, ela é a principal instituição de Deus. Se a família está bem, tudo vai bem. Se a família ela é fortalecida, tudo vai bem. Tudo vai bem. Deus consegue cumprir com o seu propósito. Então, nessa tarde, eu quero falar para vocês, os filhos, eles são herança do Senhor. Um presente que Ele dá. Filho representa bênção. Filho representa o favor de Deus sobre nós. A chegada de uma criança, a chegada de um filho, representa a mudança de uma estação na vida de um casal. Representa uma nova fase. A chegada de uma criança, ela atrai o favor de Deus sobre aquela família. Eu sou mãe de 3 filhos. E cada filho chegou em uma estação da minha vida. Quando eu e o Dan, nós éramos recém-casados, na verdade não tão recém, a gente já tinha ali nossos 5 anos de casados. Chegou nosso primogênito, Cauã. E o Cauã, ele marcou uma estação na nossa vida. Nós estávamos naquele mesmo momento, assumindo o pastoreio dos jovens na nossa igreja. E foi tão especial, porque o nascimento dele marcou essa virada de chave na nossa vida. Quando a Larinha chegou, nós estávamos implantando a igreja em Bauru. No primeiro culto aqui em Bauru, lá na Igreja Floresta, eu estava de 8 meses com barrigão em outubro de 2018. Ela nasceu em novembro de 2018. Ela nasceu e nós estávamos implantando a igreja aqui em Bauru. E a Yas, nosso presente, nasceu para nós quando nós estávamos mudando para esse local. Ano passado, em agosto, nós estávamos naquela turbulência para acabar. E ela chegou para nós. Cada filho marcou uma estação da nossa vida. E os filhos, eles são assim. E às vezes a gente acha, nossa, mas eu não estou preparado para receber um filho. Mas quem disse que você precisa estar? Porque quando Deus, Ele manda o filho, Ele manda a provisão, Ele manda o favor dEle, Ele manda a bênção sobre as nossas vidas. E cada criança aqui, ela representa hoje o favor de Deus sobre as nossas vidas.
ela representa o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Um filho, papai e mamãe, ele é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade minha como mãe, do Dan como pai, sua como pai e mãe. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Na palavra fala, ensine a criança no caminho em que deve andar, para que ela não venha a se desviar dele. Você, pai, você, mãe, são os primeiros e principais educadores na vida dos filhos de vocês. Aquilo que está no coração dos pais passa para a vida dos filhos. E assim nós vamos criando a identidade deles. Nós vamos forjando, incutindo princípios, valores. É sua responsabilidade, não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da vovó e do vovô. Não é responsabilidade da babá. É sua responsabilidade incutir princípios e valores na vida do teu filho. Porque aquilo que a criança ela aprende na sua infância é o que vai perpetuar para o resto da sua vida. Não fala ensine o jovem no caminho em que ele deve andar. Fala ensine a criança. Porque a criança, enquanto ela ainda é criança, ela está no período em que ela está sendo formada. Não que você ensinar um jovem seja algo perdido. Nós ganhamos muitas pessoas na fase jovem, na fase adulta aqui para Jesus que tiveram as suas vidas transformadas. Suas vidas transformadas, mas que privilégio uma criança ser formada com o coração, com os olhos voltados para Jesus. Uau, que privilégio. Quanta coisa nós vamos poupar essa criança de viver. Pai, filho, precisa de amor, precisa de conselho, de proteção, de instrução, mas principalmente, filho precisa da sua presença, da sua intencionalidade, do seu exemplo. Porque uma criança, ela replica aquilo que ela vê o pai fazendo. A maior necessidade do seu filho não são as coisas. A maior necessidade do seu filho é a sua presença. É a presença dos pais. Um filho, quando ele tem a presença dos pais, ele cresce uma criança segura, cresce uma criança que sabe que tem a proteção, que sabe também lidar com frustração. Porque uma criança segura, quando ela tiver que passar por alguma dificuldade na vida, ela também vai saber ser frustrada. Ela vai saber lidar com o não, com as situações difíceis. Porque quando você tem uma criação intencional sobre a vida do seu filho, você não vai poupá-lo de viver as situações difíceis, mas você vai prepará-lo para viver as situações difíceis. Vocês entendem a diferença? Pai, se vocês querem que os seus filhos amem a Jesus mais do que tudo, amem vocês a Jesus mais do que tudo. Pai, se vocês querem que seus filhos sejam retos, íntegros, odeiem a mentira, sejam vocês assim. Se vocês querem que os seus filhos amem a igreja, não fale mal da igreja, não fale mal dos líderes e pastores dentro da tua casa. Ame a igreja. Fale bem da igreja e seu filho vai crescer amando a igreja. O problema de muitos pais é que começa a falar na frente dos filhos e acha que eles não estão ouvindo nada. De repente seu filho pega repulsa da igreja. E ele aprende a falar mal porque escuta você falando. Pai, se vocês querem que seus filhos tenham uma vida de oração, faça você isso. Ensine a eles através do exemplo. Gaste tempo aos pés de Jesus e deixe que eles vejam. Chame eles para esse momento. Pai, se vocês querem que seus filhos amem a Jesus mais do que tudo, faça isso você. O filho vai replicar aquilo que ele vê o pai fazendo. Crianças, assim como os pais de vocês têm obrigações, vocês também têm.
Sim, vocês têm muitas obrigações dentro de casa. Sabia que na Bíblia fala: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra? Sim, quando você honra o seu pai e sua mãe, você vai viver muitos anos aqui na terra. Muitos anos, porque a obediência, ela faz isso. Sabe quando o papai e a mamãe falam, não faça isso, e você faz e se machuca? Isso é desobediência. E você se machucou. Foi só um machucado, mas já é uma consequência. Quando nós desobedecemos, há uma consequência. Quando o papai e a mamãe falam para vocês, obedeçam, o que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? Muito bem. A obediência, ela caminha com a honra. Sabe o que é honra? É quando a mamãe e o papai não precisam mandar vocês arrumarem o quarto, mas vocês arrumam sem que a mamãe e o papai peçam. Sabe o que é honra? Quando a mamãe e o papai não precisam pedir para vocês tirarem a roupa suja e jogar no cesto, e não deixar jogado no chão. Sabe o que é honra? Terminar de brincar e guardar os brinquedos. Isso é honra. Sabe o que é honra? Não responder para sua mãe e para o seu pai. Vocês estão ouvindo que os papais estão... Papais, vai vir mais para vocês aí, hein? Acho bom dar uma segurada. Crianças, a honra é algo tão lindo que Jesus nos permitiu viver. Porque quando você honra o seu papai e a sua mamãe, escutem isso, ó. Quando vocês honram o papai e a mamãe, vocês estão honrando Jesus. Vocês estão ouvindo isso? Quando vocês arrumam o quartinho de vocês, a bagunça de vocês, vocês estão honrando Jesus também. Quando vocês não respondem o papai e a mamãe, vocês estão honrando Jesus também. Quando vocês obedecem, vocês estão honrando Jesus também. E tudo na vida de vocês vai bem. Tudo. A obediência, ela tem o seu preço. Quem obedece, coisas boas acontecem. Mas quem desobedece, tem a sua consequência. Eu quero ler com vocês Marcos 10, de 13 a 16. Ok? Vamos lá. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes a mão e as abençoou. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é: não impeça as crianças de se achegarem a Jesus. Sabe uma coisa que eu fico muito triste? É quando a gente vê que lugares que deveriam ser preparados para receber e acolher crianças, muitas vezes estão impedindo elas de terem acesso a Jesus. Uma coisa que nós priorizamos aqui nessa casa são as crianças. Disso vocês podem ter certeza. Quando nós mudamos para cá, o primeiro lugar que ficou pronto nessa igreja, o que foi? O Ministério Infantil. O primeiro lugar que ficou maravilhoso e pronto dessa igreja foi o Ministério Infantil. Por quê? Nós acreditamos que o Ministério Infantil, ele não é salinha para olhar a criança enquanto o pai vem receber no culto.
Mas o nosso ministério infantil, as crianças recebem tanto quanto ou até mais do que os pais recebem aqui em cima. Eles são ensinados, eles são incentivados a buscar a Jesus, a se achegarem a Jesus. Pai, tenha sabedoria, escolhas. Aonde você vai deixar que seu filho frequente? Tem lugares que os fazem a chegar a Jesus, mas tem lugares que impedem eles de alcançarem a Jesus, de se achegarem a Jesus. Nós vivemos num mundo hoje onde as coisas são o tempo todo lançadas sobre eles. É pela internet, é através da educação, é através de tanta coisa que tem se levantado. Que se nós não tomarmos cuidado, o mundo invade bonito. E sabe, muitas vezes a gente acaba permitindo que o mundo faça isso. Mas sabe o que mais me deixa preocupada? É que às vezes não é nem os lugares que vocês escolhem para as crianças de vocês frequentarem, mas é que são muitos pais mesmo impedindo as crianças de se achegarem até Jesus. Muitos pais acabam fazendo isso com atitudes que repelem, que a palavra de Deus repele, que o seu filho está olhando, que o seu filho está vendo você fazer. Com palavras negativas, com reclamação o tempo todo. Quando uma criança ela cresce num ambiente de estresse, num ambiente de uma atmosfera negativa, e aí você fala para ela assim, ó, não, mas Jesus, com Jesus é isso, 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 e ela está vendo você viver de uma forma diferente. O que vai pegar para ela, o teu exemplo ou a tua palavra? O que você faz grita muito mais alto do que as tuas palavras. Às vezes você está impedindo o seu filho de se achegar a Jesus, porque você não tem uma vida com Jesus, porque você não está tendo uma vida que agrada ao Senhor. As tuas atitudes estão fazendo com que os seus filhos sejam impedidos de alcançar Jesus. Existem coisas que nós precisamos nos examinar, porque muitas vezes somos nós mesmos que impedimos os nossos filhos de se achegarem até Jesus. Mas nós precisamos entender uma coisa: ou nós os aproximamos de Jesus, ou perdemos essa geração. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele faz o trabalho dele muito bem feito. Mas sabe o caminho, Pai, para você aproximar os seus filhos de Jesus? Se apaixone mais e mais por Jesus todos os dias. E seu filho vai se apaixonar por Jesus mais e mais todos os dias. Eu queria chamar o Cauã aqui. Cauã? Cadê o Cauã? Vem cá, filho. Sabe, nós temos uma prática em casa. Desde quando eles eram bem pequenininhos, a gente sempre ora antes de dormir. A gente tem os nossos momentos de conversa. A gente tem o nosso tempo com Deus. E nós sempre permitimos que os nossos filhos vissem isso. Porque, como eu disse, atitudes falam mais alto do que as palavras. Não adianta nada eu falar para ele, faça isso, e eu fizer diferente do que eu falei. O que vai ficar para ele é a minha atitude, não a minha palavra. E a gente sempre contou muito e falou muito naturalmente sobre milagres. Sobre o sobrenatural de Deus, como ele é possível, como ele é mais real do que a gente imagina. E eu quero que o Cauã conte um testemunho para vocês. Você vai contar? Então vem comigo, vem cá. Teve uma vez que eu tenho, crises renais, eu tenho pedra no rim, uma pedreira. E aí, um dia, uma dessas pedras, ela desceu e estava no canal, já fazia uns 5 dias. E eu estava com muita dor, e essa pedra não saía, eu já estava tomando os medicamentos, e os remédios para dor já não estavam mais fazendo efeito. E a gente estava no carro, voltando para casa, e o que aconteceu? Tudo bem. E aí, a gente estava no carro, voltando para casa, e ele falou assim, mamãe, eu posso orar por você? Ele viu que eu estava com muita dor. E ele falou, eu posso orar por você? Eu falei, pode, filho, claro que pode, deve. Ele orou por mim no carro com o Dan.
E aí, o Dan orando, ele falou, papai, ora comigo. Eu estava no banheiro. E aí ele orou por mim e ele falou assim, papai do céu, o Dan orando com ele, né? Senhor, espelhe a pedra da mamãe. E ele falou, tira a pedra da mamãe. E aí eu cheguei em casa, e para onde que você foi? Ele foi para a célula com o Dan e eu cheguei e fui no banheiro. E a hora que eu fui no banheiro, a pedra saiu. E aí eu peguei aquela pedra, coloquei um saco na mão, falei, eu tenho que pegar essa pedra, porque ele precisa ver que a oração dele tem poder. Ele precisa saber que aquilo que ele declara no nome de Jesus vai acontecer. Que ele precisa saber que a fé dele faz ele viver milagres. Eu quero que ele cresça num ambiente onde o sobrenatural naturalmente acontece. Você tá de brincadeira, né, gato? Vai, desce. Muito obrigada. Pode descer. Tchau. Uma salva de palmas para o Cauã, gente. Mas o que acontece? Você acha que quando ele estiver diante de uma pessoa com pedra no rim ou qualquer enfermidade, o que ele vai fazer? Ele vai orar, porque a fé dele foi fortalecida, porque ele foi incentivado a acreditar que realmente a oração dele tem poder. Pai, você tem um poder tão grandioso na sua mão, de fazer seu filho crescer num ambiente onde os milagres naturalmente acontecem. Gera fé no coração do teu filho, para que quando você estiver enfermo, ele venha orar por você e você seja curado. Para que você estiver somente com uma dor de cabeça, a sua criança impõe as mãos sobre você, você seja curada. Eu já vi milagres acontecerem através da vida dessas crianças, de orarem por crianças enfermas e essas crianças serem curadas. Há uma geração poderosa nas mãos de vocês. Uma criança que cresce tendo experiência assim a partir dos 5 anos de idade, quando ela chegar aos 18, o que você acha que ela vai ser? Uma criança cheia do poder do Espírito Santo. Um jovem cheio do poder do Espírito Santo. Escuta, isso é muito sério. Os seus filhos, eles vão ser aquilo que vocês acreditam que eles podem ser. Vocês estão escutando isso? Os seus filhos vão ser aquilo que vocês acreditam que eles possam ser. Comece a declarar palavras de bênção sobre a vida do teu filho. Comece a profetizar que seu filho ele vai crescer cheio do Espírito Santo. Que ele vai ser um influenciador aonde ele estiver inserido. Se ele for um médico, ele vai ser um médico de pessoas e de almas. Se ele for um advogado, ele vai ser um advogado das pessoas, mas ele também vai ser um advogado de Deus. Ele vai ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, íntegra. Qualquer coisa que eles escolham fazer, aonde eles estiverem inseridos, se for trabalhando numa empresa, se for na administração de uma empresa, se for empreendendo, eles serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eles abalarão aonde eles colocarem a planta dos pés. Eles crescerão empoderados em Jesus, porque vocês declararam isso sobre eles. Para de declarar palavras negativas a respeito do teu filho e comece a declarar palavras de bênção, palavras de vida. Comece a chamar a existência, a profissão futura, um casamento abençoado, uma família abençoada. Comece a declarar aquilo que você espera para os teus filhos. Pai, há poder na tua língua de vida sobre eles, mas também há poder de morte. Cuidado com o que você declara sobre a vida do seu filho. Segundo ponto que eu quero trabalhar, e eu já vou encerrar. Seja como criança. Quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. Escutam. Quando nós seguimos os versículos seguintes de Marcos 10, logo depois que acaba esses versículos, já entra a história, o encontro de Jesus com o jovem rico. E aquela conversa onde esse jovem rico fala, mestre, o que eu preciso para te seguir? E Jesus fala para ele, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e aí você vem e me segue.
E o que ele faz? Ele não aceita. E ele não entra no reino de Deus. Isso são nos versículos à frente. A pergunta é: o que faltou nesse jovem que tem numa criança? Nós acabamos de sair de Jesus falando relacionado às crianças e ele já tem esse encontro com esse jovem. O que faltou? Faltou ele não ter nada. Sabe por quê? As mãos desses jovens estavam cheias de coisas que o mundo pode oferecer. Mas uma criança, ela descansa que o seu pai e sua mãe proverão tudo o que ela precisa. Como que nós devemos ser diante de Deus? Não é inocentes como criança. Não é puros como criança. Mas é simplicidade de uma criança. É na entrega de uma criança. É na confiança de uma criança. Uma criança confia que seu pai e sua mãe vão prover. Ela não precisa fazer nada para que tenha o seu sustento. Por quê? O pai e a mãe vão prover. É assim que nós temos que ser diante de Deus. Como criança. De confiar, de descansar que Ele nos ama, que Ele cuida e que Ele é o nosso provedor. E que nós não precisamos de nada desse mundo, mas que quando nós temos Jesus, nós temos tudo o que precisamos. É isso que a Bíblia fala quando ela diz que nós temos que ser como criança. E olha que incrível. Nós devemos ensinar às nossas crianças. Olha isso. Algo incrível é que nós devemos ensinar às nossas crianças a permanecerem como são. Não crescerem achando que o que vai suprir a necessidade deles são as coisas desse mundo. Mas com essa simplicidade de que o Pai irá sempre prover as suas necessidades para que eles possam descansar e confiar no Senhor. Quando nós nos portamos como criança, Ele nos abençoa e nos supre em tudo. Mãe e pai, peça ao Senhor nessa tarde, nessa noite, que Ele venha sobre você e te faça mesmo como criança nessa noite, para que você entenda aonde o seu coração deve estar, para que o teu filho entenda aonde o coração dele deve permanecer. Filhos, amem seus pais, honrem seus pais. Que vocês continuem se apaixonando por Jesus todos os dias. E se o papai e a mamãe, se você não vê o papai e a mamãe orando, você vai chamar o papai e a mamãe e você vai falar: vem, vamos orar. Vamos orar, papai e mamãe, vamos ler a Bíblia. Família, não tem nada mais precioso do que fortalecer a sua família aos pés de Jesus. Uma família estruturada tem o casamento dos pais fortalecidos, abençoados, filhos saudáveis, que vão crescer num ambiente seguro e vão viver o extraordinário de Deus. Que as nossas crianças, elas saiam de dentro da casa de vocês para ir para a escola ou para onde elas forem, mas que elas saiam declarando o amor de Jesus, porque é isso que transborde dentro do lar de vocês. Alimentem o amor de Jesus dentro do lar de vocês. E essas crianças, elas transbordarão o amor de Jesus por onde elas passarem. Amém?